mesmo, Cláudia, com você, eu tenho aqui ao meu lado Alexandre Francisco, que é design, professor e espírita. Olá, Alexandre, tudo bem? Tudo bem? Professor, você está na frente da minha gravação. Alexandre, fala um pouquinho sobre você, como é que começou, assim... Você é professor, né? Você dá aula de quê? Dou aula de informática num instituto e Photoshop, Illustrator, esses programas mesmo para de design e publicidade. E comecei a carreira como publicitário, depois fui militar, e nesse período todo a gente continuou fazendo palestras e frequentando casas espíritas em diversos locais, até que a gente veio parar aqui no Catete. E agora desenvolve um trabalho aqui no Centro Espírita Seara Fraterna. Como é que você conheceu o espiritismo? Na verdade, já era um problema maior e já nasci como espírita, não tive muita opção, não. Acho interessante quem viveu, teve uma vida e conheceu a doutrina espírita por algum motivo, etc., e veio para ela depois de frequentar outros locais e outras religiões. Mas eu já não tive essa opção, eu vim logo como espírita desde nascença, assim, minha família desenvolve trabalhos no meio espírita e desde o meu bisavô a gente já tem um contato com o espiritismo e eu tenho só dar continuidade de alguma forma aos estudos. Eu cresci no meio espírita. É porque muita gente ela conhece o espiritismo depois de uma perda, né? Muitos procuram depois de uma perda. O maior número de procuras hoje ainda está no campo da perda. Você teve um grande sofrimento, quer entender o que aconteceu, quer perceber onde pode ter falhado, onde pode ter errado, e para não ficar culpando Deus o tempo todo, naquela questão de é o destino que fez isso por mim, etc., era a vontade de Deus que eu sofresse, eles começam a repensar essa questão e começam a ver, não, tem alguma outra coisa nisso. E nessa busca, muitos acabam chegando ao espiritismo. Mas não é só a dor em si. A dor é um grande chamariz, de fato, porque o espiritismo se propõe a ser uma doutrina consoladora. Não uma doutrina que quer só ensinar por ensinar e nem fazer número de fiéis. Então, não é uma doutrina proselitista. Mas é uma doutrina que quer consolar. É uma doutrina caridosa que quer consolar. Quer dizer, olha, a morte não existe, você apenas perdeu temporariamente o convívio físico com aquele parente, seja esse parente seu filho, seu marido, sua mãe, seu pai, mas que haverá a possibilidade de reencontro, porque o amor é, de fato, um grande elo que não vai se dissolver com a morte. E que a morte é apenas um fenômeno biológico terminal, e que não tem nada de misterioso nisso, é só um fenômeno biológico que interrompe a vida espiritual naquele momento, mas ela vai continuar. Então, esse consolo de matar a morte, e de tentar matar o materialismo, que pensa, depois dessa vida eu faço o quê? Eu vivi tanto e agora acabou, eu vou para o cemitério e os vermes vão dar conta de toda a experiência que eu vivi. Não, a gente acredita que esse espírito prossegue a vida e apenas está temporariamente fora do corpo físico. Mas haverá possibilidade de regresso através da reencarnação, caso seja necessário para ele. Então, essa consolação que a morte da morte traz, a gente acredita ser um grande chamariz para o espiritismo, de fato. A compreensão de que a morte não existe. Mas também temos um grande número de pessoas que vêm para a doutrina espírita pela curiosidade. Quer saber o que acontece, quer saber essa história de reencarnação, quer saber se os espíritos falam com a gente mesmo. Outras pessoas começaram a esbarrar em estudos e conhecer a literatura espírita, que é muito vasta. E agora, em especial, depois de novela e filmes que tocam no assunto, tem muita gente chegando também por esse da curiosidade. Né? Mas tem diferença entre o espiritismo e o espiritualismo, né? O espiritualista ou o espiritualismo é qualquer esforço filosófico que entende a existência de algo depois da morte. O católico é espiritualista, o protestante é espiritualista, o budista é espiritualista. Eles acreditam que após a morte vai acontecer alguma coisa. Aí cada doutrina se vale da sua explicação. A doutrina espírita também é espiritualista. Então o espiritualismo é o termo geral. Agora, o espírita e o espiritualista, e o espírita e o espiritismo foram palavras cunhadas pelo organizador da doutrina espírita, que foi Allan Kardec, como a gente conhece, o Dr. Rivail, como era o nome verdadeiro dele. E ele apenas organizou ou codificou uma doutrina que era
espiritualista, mas tinha suas próprias explicações para o que vai acontecer depois da morte, para o fenômeno da reencarnação, para fenômenos outros mais específicos. Então, todas as doutrinas que pensam na sobrevivência da alma, o nome que se dê, são espiritualistas. Mas o espiritismo tem um corpo doutrinário específico, com as suas próprias crenças e comprovações conforme nós acreditamos. Né? Nossa, também que as pessoas confundem muito a religião. Tem pessoas que dizem, eu sou espírita, e outras já pensam que confundem com outras religiões de macumba, falam, fulano é macumbeiro. Aí o outro, já para não ser confundido, ele diz que é kardecista. Então, assim, qual é a diferença? Porque eles são espíritas, né? Seja eles do candomblé ou de umbanda. A gente precisa ser chamados de espiritualistas, porque eles acreditam na vida após a morte, acreditam também na reencarnação, mas os hindus também acreditam na reencarnação e não são espíritas, eles seguem outras doutrinas. O budismo também acredita, de certa forma, na reencarnação, mas também não são espíritas. O espiritismo tem um corpo doutrinário completo e usa a reencarnação também, acredita na reencarnação também. Os nossos irmãos das doutrinas afro-brasileiras, elas são muito respeitosas, mas não são espíritas. Elas são espiritualistas e vivem os seus rituais, as suas doutrinas, toda a questão filosófica, mas baseada em crenças espiritualistas. Mas se identificam como espíritas. Sim, eles também usam esse nome. Tem até uma explicação histórica, se cabe aqui dizer, que teve um período na história brasileira, principalmente do Rio de Janeiro, enquanto capital, em que as doutrinas afrodescendentes não podiam se manifestar de uma maneira muito pública. Então eles criavam instituições como Centro Espírita, porque essa terminologia criada para o espiritismo era permitida, era possível. Então eles criavam Centro Espírita Pai Joaquim, Centro Espírita Mamãe de alguma coisa. E a doutrina espírita, com os seus centros espíritas, humildade, amor, seara fraterna, também existiam. Então, alguns dizem historicamente que os nossos irmãos da Umbanda ou do Candomblé se valeram da nossa terminologia, mas ela não foi preparada para isso. Ela foi criada em 1855 com Kardec para designar a doutrina espírita, ou espiritista, como alguns também chamam. E os espíritas, completando até a sua anterior pergunta, a gente não gosta muito de usar esse sobrenome de kardecista, porque não foi Kardec quem criou a doutrina espírita. Ele só organizou, como ele mesmo quis dar na primeira obra que ele deu ao público em 1855, em 1857, começou antes e publicou em 1887, o Livro dos Espíritos. Então ele quis deixar bem claro que não era dele o livro. E ele era bem conhecido. Então ele quis apenas deixar o seguinte, é o Livro dos Espíritos, não é minha a obra. E ele então se valeu de médiuns que ajudaram no processo e fez perguntas e obteve respostas dos espíritos. E por isso a gente não gosta muito de se dizer kardecista. Mas concordo com você que alguns ainda usam o kardecista para fazer a diferença bem clara. Né? Outros chamam de mesa branca. Se você for numa instituição espírita, não vai ver uma mesa branca. Pode ser branca, pode ser azul, não faz as cores. Né? Você mencionou sobre os filmes. Eu vejo que os filmes hoje em dia estão fazendo bastante sucesso. Assim, está aguçando a curiosidade das pessoas. E tanto que o Nosso Lar foi o exemplo dele que, assim, embora eu acredite que ele poderia ser melhor explorado, acho que porque as pessoas saíram com tanta dúvida que compraram os livros esgotaram. Né? E eu, assim, eu particularmente acho legal trazer essa... No enfoque do cinema. É verdade. Agora, eu conheço você, né, foi em uma das suas exposições lá no Cara Fraterno, e você mencionou uma vez que conheceu o Chico Xavier. Poderia falar para a gente um pouquinho? Sim, a gente fez uma excursão no Seara Fraterna para Uberaba, enquanto ele já estava bem velhinho, já deve ter uns 5 anos talvez, não me lembro. Nem me lembro quanto tempo tem que ter encarnado, mas não faz muito tempo assim que a gente foi. E a gente fez então uma excursão até lá e o conhecemos em Uberaba. Ele atendeu a todo mundo realmente que estava na fila. E é uma
é uma vibração muito intensa. Você conhecer alguém que abriu mão de 400 livros e todo o direito autoral e dedicou esse dinheiro inteiro para a caridade. Assim. Coisa que a gente reclama do nosso salário, reclama disso, quando falta alguma coisa a gente reclama. Mas ele pegou todos os direitos autorais que ele ganhou, com mais de 400 livros publicados, e de fato entregou tudo para a caridade. Assim. Ele entregava em comida, ele entregava também nominalmente o dinheiro físico mesmo para algumas famílias do Triângulo Mineiro e de Uberaba, onde ele trabalhou efetivamente, e sempre esteve apoiando instituições como instituições voltadas para o apoio médico e clínico até, e terapêutico a pessoas com fogo selvagem. Então, conhecê-lo foi uma coisa muito interessante, muito intensa, porque eu beijei a mão dele, ele beijou minha mão. Já bastou para eu dizer que o conheci e sentir aquela energia que ele realmente... Ele tinha uma energia que era impressionante. Era humildade mesmo. Humildade em pessoa, assim. Pegou minha mão, não deixou nem eu beijar a mão dele, beijou primeiro a minha e conversou assim rapidamente com todos nós ali presentes. Eu gostaria de continuar esse assunto com você, com o Chico Xavier, mas eu vou dar uma chamada agora para os nossos comerciais. Vamos lá. Então, daqui a pouquinho, no Causa com você, novamente vamos abordar o assunto do Chico Xavier.